E uma cidade aqui do nosso sul do estado foi uma das primeiras terras a serem exploradas pelos imperialistas. Estamos falando de Laguna. Registros históricos comprovam. Muito antes de Anita Garibaldi, a cidade da heroína de dois mundos foi visitada pela coroa portuguesa. A história da exploração do sul do país pelo Império Português é cercada de mistérios, mas registros comprovam a chegada da coroa Laguna no sul de Santa Catarina muito antes do que se possa imaginar. O Mapa Mundi de Giacomo Gastaldi, confeccionado em 1554, já incluía a cidade da heroína Anita Garibaldi na geografia brasileira. Muito mais cedo do que a data de fundação oficial do município, em 29 de julho de 1676. Esta é apenas uma evidência que revela o reconhecimento precoce de Laguna como território geográfico. E há quem diga que o desbravamento começou bem antes, em 1502, apenas 2 anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil. Quando André Gonçalves, o navegador da frota do Cabral, foi encarregado pelo rei de Portugal para voltar para a costa brasileira e vir demarcando os pontos geográficos, os pontos geográficos mais salientes, até para permitir a navegação. O último acidente geográfico foi o Cabo de Santa Marta, que ele descobriu no dia 29 de julho de 1502. Cartas muito antigas já detalhavam Laguna e em 1552 as primeiras expedições já teriam acontecido. Os documentos estão no Arquivo Público da Espanha e estampam as páginas do livro que se propôs desvendar a verdadeira fundação da cidade. Laguna é cenário de grandes batalhas, seja por terra, seja por mar. O explorador espanhol Juan Salazar Espinosa traz detalhes em cartas sobre a cidade. Ele, quando chegou às Ilhas Catarinenses, enfrentou uma grande tempestade que levou toda a tripulação e o navio. Narra toda a história dessa expedição, inclusive o náufrago que houve aqui na entrada da Barra, que ficaram aqui, foram auxiliados pelos índios, construíram aqui um forte, construíram um barco, enfim. O Juan de Salazar Espinosa, portanto, foi ele que denominou Laguna. No dia 1º de janeiro de 1552, escreveu uma carta e que ela finaliza dizendo assim, Laguna del Imbiaçá, ou seja, lagoa da aldeia dos índios que se chamava Mibiaçá. A linha do tempo da ocupação de Laguna pode ser até milenar. Estamos falando de 5.000 anos antes de Cristo. Chama a atenção as semelhanças da misteriosa Pedra do Frade com a estrutura rochosa na Inglaterra. Similaridade que abre margem para novas aspirações sobre o passado de Laguna nos primórdios. E há muita similaridade entre esse monumento megalítico que Laguna tem com aquele monumento megalítico em Salisbury, que é conhecido na Inglaterra, que é conhecido como Stonehenge. E ao seu redor tem diversos sambaquis, que eles lá chamam com outro nome, mas na verdade são sambaquis. E mais uma curiosidade, as mesmas urnas são iguais. As urnas com que eram enterrados os antigos povos sambaqueiros, aqui dentro das urnas de barro, também existe lá dentro dos sambaquis. Oficialmente, a fundação de Laguna se deu com a Carta Régia de Domingos de Brito Peixoto, convocado para explorar os sertões do sul do país por volta de 1668. Mas é provável que exista um atraso centenário nessa indicação. Mais um detalhe que reforça todo o fascínio existente na história de Laguna. Então Laguna foi uma terra de passagem. O Domingos de Brito Peixoto veio para cá para povoar, criar aqui um apoio logístico e fazer com que esse apoio logístico servisse para aqueles que daqui partiriam para a ocupação do sul do Brasil.